Olá pessoal, tudo tranquilo? Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para trazer um vídeo para vocês e desta feita nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. Vocês já ouviram falar dela naturalmente, mas o que será que nós sabemos, biblicamente falando, a respeito da Arca da Aliança? Fique conosco e aprenda um pouco mais sobre este assunto. Graça e paz, Pastor Clóvis aqui. É um prazer estar com você novamente. Seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós começamos esse vídeo com a seguinte pergunta: o que você sabe sobre a Arca da Aliança? Fisicamente falando, ela era uma caixa de madeira revestida em ouro puro e possuía 4 alças, através das quais os sacerdotes a transportavam. Sobre a sua tampa, que também era chamada de propiciatório, haviam 2 querubins feitos também em ouro puro, que tinham suas asas voltadas um para o outro. Simbolicamente falando, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo, o povo de Israel, os descendentes de Abraão. E ela foi construída com medidas e instruções muito específicas em cada detalhe. Instruções essas dadas pelo próprio Deus a Moisés. De acordo com o livro de Êxodo, capítulo 25, dos versículos 10 a 22. E quem construiu essa arca foram artesãos qualificados, comandados por um homem chamado Bazazel. De acordo com Êxodo, capítulo 31, versículos de 1 a 7. Tanto no tabernáculo, que foi construído também com medidas muito específicas sob as orientações de Deus, quanto no templo idealizado por Davi, mas edificado efetivamente por seu filho Salomão, por volta do ano 970 a.C., a Arca da Aliança ficava no lugar chamado Santo dos Santos ou Santíssimo. O texto de Êxodo, capítulo 25, do versículo 16 ao 21, indica que Deus ordenou a Moisés que ele colocasse dentro da arca o testemunho ou as tábuas do testemunho, que ele ainda haveria de dar a Moisés. Mas no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 4, nós vemos a afirmação de que dentro da arca havia também outros 2 elementos. Um vaso de ouro com uma porção do maná que desceu do céu no deserto e também a vara de Arão. Por simbolizar a presença de Deus no meio do seu povo, a Arca da Aliança era comumente levada aos campos de batalha a fim de assegurar ao povo de Israel a vitória contra seus inimigos. Sua presença era a garantia que o povo tinha de que estaria sendo abençoado por Deus, assim como os inimigos sendo amaldiçoados. Temos, por exemplo, o caso de Obed-Edom, que foi grandemente abençoado por Deus pelo fato de abrigar em sua casa a Arca da Aliança, na ocasião em que ela estava sendo transferida para Jerusalém. Isso está registrado no 2º livro do profeta Samuel, capítulo 6, dos versículos 1 ao 11. Assim como também temos o caso dos filisteus, que roubaram a Arca da Aliança depois de uma batalha contra os israelitas e tiveram consequências drásticas. Essas consequências levaram os filisteus a devolverem a arca ao povo de Deus. De acordo com o texto do 1º livro de Samuel, capítulo 4, versículos de 1 a 8. O tempo foi passando e no ano 586 a.C., Deus usou a Babilônia para disciplinar o seu povo. Na ocasião, sob o comando de Nabucodonosor, a Babilônia arrasou com a cidade e destruiu também o glorioso templo de Salomão. Desde aquela ocasião, a Arca da Aliança desapareceu, sem deixar quaisquer evidências arqueológicas ou históricas do seu paradeiro. Após o retorno dos judeus do exílio, o templo começou a ser reedificado, porém,
sem a Arca da Aliança, bem como sem a presença de vários utensílios de valor que foram naturalmente expoliados na ocasião da invasão. O tempo passou e no ano 1 a.C., para agradar o imperador Júlio César, o governador da Judéia, na ocasião Herodes, deu uma remodelada no templo, inclusive na sua arquitetura. Mas então a Arca da Aliança já não estava mais presente. Ainda sobre o templo, no ano 70, pelas mãos das tropas romanas sob o comando do general Tito, que depois acabou tornando-se o imperador, o templo foi completamente destruído, incendiado. Mas a Arca da Aliança não estava lá. A bem da verdade, a vontade de Deus era habitar pessoalmente no meio do seu povo através da presença de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que por sua vez, depois da sua ressurreição e ascensão, está presente no meio do seu povo através da presença do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Existe um detalhe muito importante no que se refere à Arca da Aliança e sua relação com Jesus Cristo. De acordo com o livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 17 a 22, a tampa da Arca da Aliança, também chamada de propiciatório, era o lugar onde Deus viria falar com Moisés, dando instruções a respeito de como seria a interação entre ele e o seu povo. Em certo sentido, esta atitude cobria o julgamento do povo de Deus. Todos os anos, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e borrifava o sangue dos animais pelo pecado do povo de Deus. Este sangue era derramado no propiciatório. A visão que este ato transmite é que somente através do derramamento de sangue era possível estar livre da condenação da lei. A palavra grega para propiciatório é hilasterion. Isso de acordo com Hebreus capítulo 9, versículo de número 5. Hilasterion significa aquilo que faz expiação ou aquilo que faz propiciação. Tem a ideia de remoção de pecados. O que significa isso? No Novo Testamento, o próprio Cristo é designado como a propiciação pelos nossos pecados. Paulo explicou isso em uma de suas cartas, na carta aos Romanos, quando ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Isso está em Romanos capítulo 3, versos de 24 e 25. Paulo mostra aqui que Jesus foi a propiciação ou a tampa, a cobertura de Deus por nossos pecados, como mostrado tipologicamente naqueles textos do Antigo Testamento. Através da morte de Cristo e de nossa resposta a Ele, todos os nossos pecados foram cobertos. É por isso que todas as vezes que quem crê em Jesus comete pecado, ele precisa recorrer a Cristo, confessar os pecados e crer que Cristo e o seu sacrifício na cruz é o nosso favorecimento, é a nossa propiciação. Isso de acordo com o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 4, versículo de número 10. Isso combina o conceito do Antigo Testamento e o do Novo Testamento para explicar o ato sacrificial de Cristo, demonstrando a piedade da misericórdia de Deus. Pois bem, essas são as informações que eu creio muito relevantes a respeito da Arca da Aliança e espero que tenha contribuído para o seu crescimento sobre a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele continue sustentando a tua vida e lembre-se, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados diante de Deus. O que importa
é que você entenda que qualquer pecado pode ser colocado diante de Deus através da fé em Jesus, crendo que o sacrifício dele foi suficiente e bastante para livrar-nos dos nossos pecados. Um grande abraço, graça e paz, e até o próximo vídeo.